Olá, meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou professor de língua portuguesa e a partir de agora nós vamos começar a entender o que é a redação do Enem e como esse texto deve ser elaborado. Bom, o Enem, vocês já sabem, é o Exame Nacional do Ensino Médio. É a principal forma de acesso às universidades públicas e particulares do país. O candidato que se submete a esse exame deve elaborar uma produção textual estruturada na forma de texto dissertativo argumentativo. E as características desse texto nós vamos ver na sequência. Então, o texto dissertativo argumentativo é definido como aquele texto que expõe uma tese apoiada em argumentos, dados e fatos que a comprovem. Ou seja, é necessário nesses textos que uma ideia seja apresentada e defendida. É como se eu tivesse um determinado ponto de vista sobre um assunto qualquer e precisasse comprovar para o leitor de que esse meu ponto de vista é válido, de que esse ponto de vista está correto. Por isso, esse modelo de texto é chamado também de texto persuasivo, justamente porque ele lida com essa capacidade de convencimento do leitor. Bom, eu separei agora um exemplo de trecho dissertativo argumentativo que, embora seja apenas um parágrafo bem pequeno, reúne todos os elementos necessários, a começar pela tese, que é a ideia a ser defendida ao longo do texto. Então, o autor começa dizendo que a leitura auxilia o desenvolvimento da escrita. Bem, esse é o ponto de vista que o autor defende. É nisso que ele acredita. A partir daí, ele precisa agora convencer o leitor de que o seu ponto de vista está correto. Para fazer isso, ele vai precisar utilizar os argumentos. Mas será mesmo que a leitura auxilia o desenvolvimento da escrita? De que forma eu posso comprovar essa tese? É nessa hora que o autor precisa apresentar os seus argumentos. São as suas justificativas, as suas explicações. Então ele coloca assim: pois lendo, o indivíduo tem contato com modelos de textos bem redigidos que ao longo do tempo farão parte de sua bagagem linguística, e também porque entrará em contato com vários pontos de vista de intelectuais diversos, ampliando dessa forma a sua própria percepção em relação aos assuntos. Então, nesse trecho, ele consegue apresentar duas informações que confirmam a sua tese. A primeira, ler amplia a bagagem linguística, referindo-se ao aumento do vocabulário, e a segunda é de que quanto mais a gente lê textos variados, maior fica o nosso horizonte. A nossa percepção de mundo amplia e, consequentemente, a gente consegue formar um senso crítico mais elaborado. Já no final do texto, o autor retoma as informações apresentadas anteriormente e reafirma o seu ponto de vista, para mais uma vez deixar bem claro aquilo em que ele acredita. Lembre-se que a finalidade desse texto é convencer o leitor de que a sua tese está correta. É o que chamamos de persuasão. Então ficou assim. Como a produção escrita se baseia praticamente na exposição de ideias por meio de palavras, certamente aquele que lê desenvolverá sua habilidade devido ao enriquecimento linguístico adquirido através da leitura de bons autores. Bem, e para finalizar essa parte, eu vou ressaltar os objetivos do texto dissertativo argumentativo. É importante ficar bem claro que a finalidade desse texto é expressar um determinado ponto de vista em relação a um assunto qualquer, mas também tentar convencer o leitor de que esse ponto de vista está correto. Eu não posso apenas expor uma opinião sobre um determinado assunto sem dizer por que eu penso dessa forma, sem justificar essa minha opinião. Porque senão eu corro o risco de escrever um texto superficial, e não é isso que a gente quer. E também outra coisa muito importante para falar com relação ao texto dissertativo argumentativo é que ele é mais do que um texto. Ele é também um exercício de cidadania. Por isso que ele é tão exigido nos exames de ingresso ao ensino superior. Os avaliadores precisam saber se esse candidato tem maturidade suficiente para lidar com a vida acadêmica. É necessário saber de que forma esse candidato exerce o seu papel de cidadão na sociedade.
uma vez que é através desses textos que eu consigo questionar valores, reivindicar coisas para a sociedade e expor os meus pontos de vista. Ok? Eu espero que esses conteúdos tenham ficado claros e nós vamos nos aprofundar em outros a seguir.